Tempo não é dinheiro, você aprendeu errado. Tempo é vida. Eu sei que muitas vezes a gente aprende as coisas errado e acha que tem que viver pagando o preço disso que as pessoas nos ensinaram que tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. E eu vou mostrar para você como tempo é vida. Esses dias eu estava vendo aqui um problema que os meus filhos estavam passando, uma tem 18, o outro tem 21, e eu pensei assim, puta merda, que se eu tivesse 20 anos de novo, eu quero ter 20 anos com a cabeça de hoje, com a cabeça do cara de 50. Porque se eu tivesse 20 com a cabeça do cara de 20, eu ia estar fazendo a mesma merda, porque eu já fiz essa merda também. E aí a outra parada disso tudo é que esse tempo atrás, num desses programas aí de um empresário contra 30 não sei o que lá, o Flávio Augusto estava lá e ele disse assim para a mulher que estava discutindo com ele lá, ele falou assim, eu trocaria toda a minha fortuna para ter a sua idade de novo. Por isso que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Dinheiro a gente perde, dinheiro a gente faz negócio errado, dinheiro a gente acerta, ganha. Dinheiro, ele tem uma única função na sua vida, potencializar quem você já é. Se a pessoa é um babaca, ele vai ser muito mais babaca com muito mais dinheiro. Agora, se ele é uma pessoa caridosa, amorosa, que contribui, que colabora, ela vai ser muito mais isso com muito mais dinheiro. Ela só vai potencializar quem ela é. E no fundo, o que a gente quer é ter mais tempo. A gente quer ter mais tempo para poder voltar. Puta, se tivesse tido mais tempo para amar meu filho, vendo ele andar de bicicleta, cuidando da minha filha, dando carinho, atenção, amor, é isso que a gente quer. Dinheiro por si só, ele não resolve nada. Ele não resolve nenhum desses problemas. E você deve conhecer a história de muito milionário, bilionário, depressivo e muito pobre, muito feliz. Você deve já ter visto várias histórias dessas. Então, eu estava aqui no meu estudo, e eu sou muito devoto de São José Maria Escrivá, um advogado, padre, fundador da Opus Dei, que tem uma obra maravilhosa espalhada pelo mundo e que o princípio é a santificação pelo trabalho. E ser um santo no trabalho, ser um empresário no Brasil, trabalhador no Brasil, dá muito trabalho. Esse é o fato. Mas eu estava aqui fazendo o meu estudo e eu separei seis possibilidades de santificação pelo trabalho, e eu quero contribuir, colaborar e compartilhar com você, e depois eu quero contar uma história dessa habilidade toda que eu uso há tanto tempo no trabalho, desde quando eu trabalhava com o meu pai, e eu vou contar para você da minha primeira venda. Fica aí que eu vou contar da minha primeira venda, super venda que eu fiz na loja de material de construção, onde tudo era mato, tabela de preço, papel e orçamento na mão, e calculadora jovem, você que não sabe, é um equipamento igualzinho esse que você abre no celular, mas ela só fazia aquilo. Então vamos lá. Tem Monsenhor, Padre São José Maria Escrivá, ele fala para a gente ter muita caridade, que você pode estar chorando por dentro, mas esteja sorrindo por fora. E o Padre Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova, ele potencializa essa frase dizendo o seguinte: o problema é meu, o meu rosto é das pessoas. E isso não é ser falso. Isso é ter a certeza de que os seus conflitos e os seus problemas são seus. E se você precisa de ajuda, busque uma ajuda adequada. Busque quem possa contribuir com você para resolver isso. Essa semana eu estou passando um problema aqui, desde a semana passada, resolvendo o problema do emissor de nota fiscal. Porra, isso dá um trabalho, mudou. No Brasil muda a tributação, a emenda, o caramba 4 aqui todo dia tem uma parafernália nova. E aí a gente automatizou, nós somos uma empresa de educação à distância, com muitas coisas automatizadas. Aí eu percebi que não estava emitindo nota. Por quê? Porque mudou o regime tributário, mudou a alíquota, mudou o endereço, mudou, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas mudou um monte de coisa. E que aí parou. Quando para, o problema é meu. E as pessoas que estão à minha volta, que vão me assessorar com isso, elas não merecem ter essa raiva, essa implicância minha. Elas merecem o meu rosto, um sorriso, porque elas vão contribuir, vão colaborar melhor comigo. Elas vão favorecer para que isso se resolva mais rápido, né? Então, essa é a primeira forma de santificação no trabalho, o problema é seu, mas o seu rosto é das pessoas. 2. Isso aqui é muito poderoso, e eu peguei isso aqui porque tem muita gente que, principalmente nos dias de hoje, onde os casais precisam dividir as tarefas do lar, e aqui em casa acontece isso desde sempre,
né? Então, às vezes as pessoas vêm aqui em casa e comem, jantam, almoçam e tal. Ah, vamos lavar essa louça. Eu falei, não, não precisa lavar a louça não, porque quando eu for na sua casa eu não vou lavar louça nenhuma, não. Então eu sou o cara do lava-louça. Por isso que eu faço esses vídeos aqui do lava-louça. Eu só não estou lavando a louça porque eu tenho que organizar tudo para escrever. Mas vai lavando uma louça aí, pô, isso é bom. Areja a cabeça, né? E por que eu estou falando do trabalho que tem que dividir, né? O homem e a mulher dividir esse trabalho do lar? Porque o trabalho do lar é uma profissão de primeira grandeza. Um homem que arruma a sua cama, que deixa o seu lar organizado, que lava a sua louça, é um homem que deixa um legado. Um filho que vê o pai trabalhando em casa é um homem que vai respeitar mais a sua esposa. Uma esposa que honra o seu lar, quando uma filha vê, ela vai entender que ela vai honrar o lar dela quando ela estiver casada também. Então isso é uma santificação no trabalho. Serviços do lar, trabalhos de casa, é um trabalho de primeira grandeza. Santifica, edifica e fortalece uma família. Lave sua louça. 3. Faça com competência técnica e profissional. Cara, tá cheio de nego meia boca, filha da mãe. Filha da mãe, tá cheio de nego meia boca, picareta, falcatrua. Principalmente aqui na internet. Os caras que prometem ensinar, aí você olha, pô, você tem... Que experiência você tem? Não, eu... E você, com você mesmo que eu estou falando. Você, que tem competência, estudo, experiência, não faz nada. Nossa, Júnior. Cara, eu preciso falar isso, porque, por exemplo, nesse exato momento, a UAU Educação Online, a nossa empresa, está fazendo um lançamento da nova turma do Clube Efeitual. Começa hoje um evento, a Gislene vai fazer um evento de 3 dias, segunda, terça e quarta, um evento poderoso, que as pessoas aplicarem o que ela aprender aqui, ela já vai dar um salto na vida, e depois nós vamos abrir venda do Clube Efeitual, onde tem psicologia e neurociência aplicada à comunicação. A Gislene estuda e mergulha profundamente para que as pessoas possam falar melhor em público. E falar em público é a moeda mais valiosa da atualidade. Falar em público é o que te posiciona num lugar diferente. Falar em público é como aquele ditado que minha mãe dizia, que não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Porque senão o meia boca ele vem, aparece e ele vai fazer merda no seu lugar, cara. E você vai ficar puto da vida, porque você vai falar assim, pô, eu sou muito melhor que esse babaca aí, mas não estou fazendo nada. Então traz a sua voz para fora. Se você quiser saber mais do Clube Efeitual, manda aí nos comentários Clube, que eu vou te mandar mais informação. Mas por que eu estou te falando isso? Porque desenvolver a habilidade de se comunicar é o que faz eu concluir o meu trabalho com competência técnica e profissional. Eu estudo sobre isso. Eu tive a oportunidade, a graça, meus pais sempre me expuseram a falar em público, leituras na igreja, grupos de teatro, ditado na escola, falar em casa. Todos os dias a minha mãe e meu pai perguntavam como é que foi seu dia, como é que foi na escola, o que aconteceu lá. Eu sempre tive a liberdade de fazer isso. E eu vou contar a história no final aqui da minha primeira venda, como é que foi. E foi graças à habilidade de me comunicar bem. Então, terceiro ponto para você praticar a santidade, buscar a santificação pelo trabalho. Quarto ponto que você pode usar, não trabalhe pelo dinheiro. Júnior, seu hipócrita, você é um capitalista. Eu sou capitalista mesmo, isso é verdade. Mas as pessoas que trabalham só pelo dinheiro, eu não sei se você já foi atendido pela pessoa, que você olha para ela, você tem até medo de falar com ela, porque parece que ela vai te agredir. E talvez essa pessoa só esteja trabalhando por dinheiro. E dinheiro é bom, dinheiro é muito bom. Eu quero ganhar muito dinheiro, porque dinheiro, na minha vida, ele só tem uma única função, potencializar quem eu sou. E eu sou um cara caridoso, eu sou um cara que gosta de ajudar, eu sou um cara que gosta de conversar, apoiar, ajudar, doar, e com muito dinheiro eu posso fazer isso mais, com um volume maior. Eu lembro que uma vez eu estava indo buscar um equipamento de som para um encontro que ia ter do grupo de jovens, e tinha uma pessoa, um frio do caramba, um frio da porra, e o cara, a pessoa preta, e a hora que ela, sabe quando tá ficando branca? Eu não consegui, eu tirei minha blusa, minha camiseta, e fiquei
só de calça ali, e dei minha blusa pro cara, porque ele estava num agasalho. Voltei em casa, minha mãe, pô, o que você fez? Não, pô, não dá, mãe, o cara tava muito frio, muito frio. Então, eu com muito dinheiro eu posso fazer isso. E aí, trabalhar pelo dinheiro, você não consegue enxergar a grandeza de Deus. Porque eu trabalho para a glória de Deus. Esse é meu trabalho é para a glória de Deus. Meu trabalho é para que as pessoas vejam Cristo em mim. Ah, Júnior, mas você nunca fez cagada? Júnior, você nunca deu problema na sua empresa? Já, vários problemas, já, vários. Eu já dei problema para muita gente, já dei problema para sócio, já dei problema, já. Mas eu busco ao máximo fazer isso para a glória de Deus. Por isso que em outubro de 2024 eu tomei a decisão que essa empresa tem que ser coordenada e comandada por mim pela Gislene, porque nós sabemos o que nós queremos. E eu não posso atribuir a responsabilidade do que eu quero para o outro. Então, não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pela glória de Deus, e você vai ver que a sua vida vai ser melhor. Você vai ver que vai ficar mais leve acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Vai ficar mais leve você atender as pessoas, você cuidar das pessoas, você contribuir com as pessoas. Por um tempo, aconteceu já aqui, quando eu trabalhava com meu pai, acontecia mais, né? Que assim, puta, lá vem aquele fulano é um chato do caralho, um puta mala, um mala. E era incrível, porque o cara realmente ele era um mala. Mas o dia que eu passei a tratar ele de uma forma diferente, esse cara virou meu amigo. Esse cara é meu amigo até hoje. Eu já saí do ramo da construção civil desde 2013. Até hoje esse cara me encontra e fala assim, putz, quando a gente construiu aquele prédio lá, meu irmão, porra, você é um cara dinâmico, boa praça, bom de negócio. É isso. Porque eu passei a tratar ele com mais dignidade, com mais humanidade, com competência técnica e profissional. E eu não estava olhando para o dinheiro dele, eu estava olhando para a edificação daquele homem, porque era a empresa dele, era o negócio dele, era o trabalho dele. Quinta coisa que São José Maria Escrivá fala é que não existe trabalho que você não possa fazer seu apostolado. Então, o que é o apostolado? É mostrar, eu trabalho minha esposa, nós temos nosso momento de oração, a gente serve na nossa comunidade, e é engraçado que se você quer pedir alguma coisa bem feita para alguém, veja aquela pessoa que está mais ocupada. E o cristão, ele está sempre ocupado com a comunidade, ocupado em servir, com o trabalho, com as pessoas, e ele sempre vai ter tempo para fazer alguma coisa a mais, porque o reino de Deus não para. A obra de Cristo não para. A evangelização não para. Então, o apostolado está aqui. Então, eu estou aqui falando para você, enquanto homem, marido, filho, pai, empresário, que precisa lavar uma louça, e que faz as coisas com muita alegria. Eu faço os serviços de casa com muita alegria, levo minha filha, busco meu filho, faço as coisas que precisam ser feitas, porque isso é o apostolado, é a presença de um homem, gerar segurança, estabilidade para a família. Esse é o papel do homem. Esse é o apostolado. É falar de Deus aqui na internet, é abrir a boca, é usar, trazer de fora, de dentro para fora, aquilo que eu conheço. Então, quando eu lembro da história da Madre Teresa, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, putz, lembrei, Santa Teresa do Menino Jesus, que nasceu em Ávila, né? Eu fui lá conhecer onde ela nasceu, e Santa Teresa era uma mulher braba, bruta, ela mudou o mosteiro, era cheio de regalias, não sei o que, passou voto de pobreza, e atendeu o pobre, cuidado, as carmelitas descalças, e é isso. Ela é uma pessoa muito dura, assim, forte, e construiu muitos mosteiros, formou São João da Cruz, uma mulher muito poderosa, uma doutora da Igreja Católica. E aí, numa das viagens, a carroça quebra a roda, e ela é uma mística muito, muito próxima de Jesus, né? Naquele momento de raiva, quebrou a carroça, estava indo fazer o apostolado, estou levando o seu nome para frente, e é assim que, olha o que você faz com as pessoas que te servem. E naquele momento Jesus diz para ela assim, é assim que eu trato meus amigos, para que eles possam ver o quão difícil é viver o apostolado. E Santa Teresa responde, é por isso que tens tão poucos amigos. Servir a Cristo é uma obra árdua.
é buscar todos os dias a santidade. Quando errar, reconhecer o erro, confessar, refazer. Quando vê que precisa mudar, mudar. E entender que Jesus tem um caminho melhor para você. Então, sempre, todo trabalho tem um apostolado. E o sexto e último é que todo cristão, profissional, trabalhador, que é digno, trabalho digno, profundo, que fortalece a família, que faz crescer, prospera, tem o dever de interferir positivamente na sociedade. E você só consegue fazer isso tendo a força de trazer a sua voz para fora, de transformar isso tudo, porque está cheio de picareta, está cheio de meia boca, está cheio de cara vagabundo. E você que é cheio do conhecimento, você que estudou, dedicou, empreendeu, você fez força para ser o homem que é, você doou 20, 30 anos da sua vida para a sua carreira, às vezes sacrificou coisas como o aniversário dos seus filhos, a apresentação de balé da sua filha, você sacrificou tantas coisas, e você está aí, você tem o dever de interferir positivamente na vida da sociedade. Isso santifica a pessoa que você é. Nós temos o dever de fazer isso. E para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você que fazer a primeira venda foi porque eu estive no ambiente de desenvolver a minha habilidade de me comunicar em público, de trazer essa voz para fora, a habilidade de ser coroinha, de estudar a vida dos santos, de acompanhar padres poderosíssimos, como o padre José Carlos, que morreu, um homem de um poder de oração na frente do Santíssimo, de ficar 6 horas ajoelhado na mesma posição, rezando, de uma espiritualidade profunda. Frei Clemente, que está vivo até hoje lá em Umuarama, completou mais de 100 anos, foi um formador da minha adolescência, juventude. Então, eu tive a graça de estar exposto nesses ambientes, e quando eu fui trabalhar com o meu pai, eu já trabalhava com o meu pai, e aí a gente estava aqui na nossa loja, uma loja de bairro, de periferia, uma loja pequena, vendia madeira, então era muita poeira, uma loja suja, e eu lembro que chegou um cliente, e esse cliente chegou através de algo muito poderoso, que nós só conseguimos fazer sendo seres humanos profundos, que é relacionamento. Esse cliente chegou por indicação de um amigo do meu pai, que participava do mesmo movimento da igreja, e essa pessoa, ele é mestre de obras, e recomendou para comprar lá na nossa loja, e ele disse assim, mas não fala com o Dorival não, fala com o Júnior é um menino de gente boa. E nós sentamos ali, e foi uma negociação longa, tabela de preço, pedido, e anota, escreve, explica, e destrincha aquilo tudo, faz recomendações, e não sei o que. Lá no final era um pedido de R$25 mil, dinheiro de hoje, sei lá, uns R$100 mil. E a pessoa fechou a venda, e aí eu tive 2 momentos milagrosos na minha vida. Primeiro momento, o cliente me agradecendo, parabéns, velho. Realmente você é um moleque boa praça, gente boa, e foi assim ao longo da obra. Eu lembro que ele terminou de construir toda a casa dele. Esses dias eu e a Gislene passamos na frente do condomínio ali, onde foi feita essa casa, e ela falou assim, nossa, é incrível, né? No final de uma obra, o dono da obra te chamou para a gente vir jantar aqui. E é verdade. Ele chamou, vem jantar aqui para a inauguração da minha casa. Aí eu pensei, vai fazer para receber a família. Não, era eu, a Gislene e ele e a esposa. Muito louco isso. E isso não foi uma vez só, não. Isso repetiram várias vezes. E a segunda coisa muito legal que aconteceu foi que meu pai olhou para mim e falou assim, parabéns. Eu não teria paciência para fazer isso que você fez. Muito obrigado por você ter me ouvido. Pega isso tudo e chegou agora no final, coloca aqui, apostolado. E compartilha comigo o que você vai fazer a partir de agora com esse conteúdo, com tudo isso que você viu, essas 6 coisas. Reveja, anote, coloque em prática cada ação dessa, cada momento, cada oportunidade dessa de ser santo no trabalho. Um beijo, fica com Deus.